Pessoal, nesse vídeo eu vou falar com vocês da meiose, que é um tipo particular de multiplicação celular, na qual uma célula vai passar por dois processos de divisão celular, resultando no final na formação de 4 novas células. Só que a meiose ela é bem particular no nosso organismo porque ela tem uma única finalidade, que é a formação das células reprodutivas, os gametas, que no homem é a formação dos espermatozoides, denominada espermatogênese, enquanto que na mulher é a formação do óvulo, denominado ovulogênese. Então a meiose é um processo de multiplicação celular cuja finalidade é sempre a formação de células reprodutivas. E algo típico dela que difere bem da mitose é que as células formadas vão ser diferentes da célula original, principalmente em relação à quantidade de moléculas de DNA, do material genético. Acontece que os gametas, seja espermatozoides ou óvulos, eles vão sempre possuir a metade da quantidade de moléculas de DNA daquela normal da espécie. Por isso que a gente diz que a meiose é um processo reducional, na qual a quantidade de moléculas de DNA cai, é reduzida pela metade. Mas isso acontece porque o caminho biológico para os gametas é sempre a fecundação, ou seja, a formação de um novo indivíduo, na qual a quantidade de moléculas de DNA vai ser restabelecida na situação. Então, o que é típico dentro da meiose é que uma célula vai formar 4 novas células e que essas células formadas vão possuir metade da quantidade de moléculas de DNA natural daquela espécie. E uma outra coisa exclusiva da meiose é o crossing over, que em português a gente chama de permutação, que é a troca de fragmentos, partes de moléculas de DNA, só que esse crossing over vai sempre ocorrer entre as moléculas que são equivalentes entre si, aquelas que nós denominamos de homólogas. E esse negócio de crossing over é uma coisa meio maluca que acontece nas nossas células, porque ela funciona como uma engenharia genética natural do nosso organismo, na qual as moléculas de DNA vão ser manipuladas, elas vão ser modificadas. Isso acontece da seguinte forma: nós recebemos nossas moléculas de DNA dos nossos pais via espermatozoide, e da nossa mãe via óvulo. E é por isso que nós temos uma semelhança tanto anatômica como fisiológica dos nossos pais. Então, quando os homens estão produzindo os seus espermatozoides e as mulheres produzindo os seus óvulos, todos estão manipulando, modificando as moléculas de DNA que vocês receberam dos seus pais, na qual parte da molécula de DNA que você recebeu da sua mãe é colocada na do seu pai e vice-versa. Então, o crossing over é responsável pela montagem de novas moléculas de DNA que nunca existiram anteriormente, através então da combinação de fragmentos de DNA de duas pessoas diferentes que não estão conectadas fisicamente. A única relação entre elas é que resolveram ter filhos. Dessa forma, como estamos produzindo novas moléculas de DNA, nós estamos produzindo uma variabilidade genética. Então vamos falar agora da parte técnica da meiose, dos eventos que ocorrem ao longo das duplicações celulares. Lembrando que antes da célula entrar em divisão celular, ocorre sempre a duplicação do material genético, ainda na fase da intérfase. Então a célula, quando é notificada a se dividir, primeiro ela duplica o DNA para depois entrar de fato na divisão celular. E aqui na meiose ela vai ter os mesmos eventos da mitose, como prófase, metáfase, anáfase e telófase. Boa parte desses eventos vai ser igual, com apenas algumas modificações. Então a prófase da meiose é praticamente a mesma da prófase da mitose, onde o núcleo celular vai ser fortemente afetado, com o desaparecimento da carioteca e nucleolo, a condensação do material genético, na qual o DNA vai mudar sua forma anatômica de cromatina para cromossomo, e no citoplasma da célula, quem participa aqui são os centríolos, que vai funcionar como uma maquinaria para a divisão celular. Lembrando que no início da prófase eles começam a migrar para os lados opostos da célula, assim como lançar as fibras do fuso, que são aquelas linhas de pesca que eles vão lançar em direção aos centrômeros da molécula de DNA. Aí o que ocorre de diferente aqui nessa prófase é o evento de crossing over. Então assim que as moléculas de DNA começam a se condensar, aquelas que são semelhantes entre si, ou seja, as homólogas, elas começam a se parear, ou seja, começam a ficar lado a lado uma das outras, para que ocorra a troca de fragmentos entre si, o crossing over. Então o crossing over, que é esse fenômeno mais importante da meiose, ele já ocorre no início da prófase. Já a metáfase vai ser bem semelhante àquela metáfase da mitose, na qual a carioteca e o nucleolo não vão existir mais, os centríolos vão estar posicionados nos lados opostos da célula, conectados às moléculas de DNA pelas fibras do fuso. E a característica típica da metáfase é o alinhamento das moléculas de DNA na placa equatorial da célula. Só que aqui tem uma diferença importante em relação à mitose. Na mitose, as moléculas de DNA elas estão todas alinhadas em fila indiana aqui na placa equatorial. Só que aqui na meiose elas estão alinhadas também, só que os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles equivalentes, estão sempre pareados. Então aqui eu adicionei essa figura para mostrar o pareamento dos cromossomos homólogos e aqui com destaque maior para o evento do crossing over, demonstrando a troca de fragmentos entre essas moléculas de DNA. Aí a meiose também tem a sua anáfase, na qual os centríolos vão começar a retrair as fibras do fuso, puxando as moléculas de DNA para os lados opostos da célula, na qual aqui nesse caso vai haver a separação das moléculas homólogas. Metade vai para um lado da célula, enquanto que a outra metade vai para o outro lado. E a telófase vai ser praticamente idêntica àquela da mitose, na qual o núcleo vai reaparecer, o centríolo vai se soltar das moléculas de DNA
porque as fibras do fuso também vão se desfazer, e o DNA que estava na forma de cromossomo volta à sua forma anatômica de cromatina. A única diferença aqui é que o DNA está na sua forma duplicada. E ao final da telófase vai acontecer a citocinese, na qual a célula vai se dividir efetivamente em duas novas células. Aí o importante é que as duas células geradas, elas já vão ser diferentes da célula original, porque cada célula formada vai possuir apenas a metade das moléculas de DNA da original. Então aquele aspecto reducional da meiose, ela já ocorre na primeira divisão celular. Aí a segunda divisão da meiose, ela vai transcorrer de forma idêntica à mitose, com as mesmas etapas e eventos. A única diferença aqui é que as duas células que vão passar por essa segunda divisão, elas vão possuir cada uma metade da quantidade de DNA da célula original. Então aqui vai ser aquela mesma historinha da prófase. Desaparecimento do núcleo, carioteca e nucleolo, migração dos centríolos para os lados opostos, lançamento das fibras do fuso em direção aos centrômeros das moléculas de DNA, se fixando a elas e tracionando para o centro da célula. Então na metáfase é a mesma coisa, as moléculas de DNA vão estar todas alinhadas na placa equatorial, e na anáfase vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, individualizando novamente a molécula de DNA. E por fim a telófase vai ser a mesma historinha, as moléculas de DNA vão chegar aos lados opostos da célula, ao seu redor vai ser refeito o núcleo, então a carioteca e o nucleolo vão ser reformadas, englobando novamente o material genético. As fibras do fuso se desfazem, desconectando da molécula de DNA. E também vai ter aquela alteração anatômica da molécula de DNA, na qual ele vai se descondensar, voltando da forma anatômica de cromossomo para a cromatina, aquele estágio morfológico da intérfase. E por fim vai ocorrer também uma segunda citocinese. Ao final do processo nós vamos ter formadas 4 células, cada uma com metade do número de moléculas de DNA da célula original. Aí para quem estiver apanhando com dificuldade nesse assunto, o que vai ajudar a entender os processos de divisão celular é sempre fazer desenhos. Então aqui eu fiz um resumo para vocês. Partindo de uma célula mais simples, composta de 6 moléculas de DNA. Então lá na intérfase vai ocorrer a duplicação do DNA, na qual elas vão ficar unidas pelo centrômero. Na primeira divisão da meiose vai ocorrer o pareamento e crossing over entre os cromossomos homólogos. Na metáfase, os cromossomos homólogos vão estar pareados no centro da célula, enquanto que na anáfase vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. Aí a gente vai ter ao final 2 células com metade da quantidade de DNA, ou seja, 3 moléculas de DNA em cada uma, só que ainda no seu estágio duplicado. Aí cada célula vai passar novamente por uma divisão celular, iniciando com a prófase, na qual ocorre a condensação do material genético, já que não tem meiose, Aí essas moléculas vão ficar alinhadas no equador da célula, e na anáfase vai ocorrer a separação desses cromossomos duplicados, voltando a ficar novamente individualizados. Então note que nós partimos de uma célula que possui 6 moléculas de DNA, e ao final do processo nós vamos ter 4 células formadas, cada uma com metade da quantidade de DNA, ou seja, apenas 3 moléculas. E colocando isso aqui no gráfico, contabilizando os acontecimentos com a molécula de DNA, ajuda bastante também. Então lá na intérfase nós temos uma célula com 6 moléculas de DNA, aqui eu separei elas em cores, destacando os 3 pares de moléculas homólogas. Na intérfase, essas moléculas vão se duplicar, ficando unidas pelo centrômero. Na primeira divisão da meiose, vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos nas 2 células geradas. Então note que cada célula formada ficou apenas com 3 moléculas de DNA, ou seja, metade da sua condição original. Só que aqui as moléculas ainda estão duplicadas, aquele evento que ocorreu na intérfase. E na segunda divisão da meiose vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, individualizando novamente as moléculas de DNA, tendo aqui então 4 células formadas a partir de uma, e cada uma com metade da quantidade de DNA da célula original. Lembrando que a finalidade da meiose é gerar células reprodutivas, como óvulos e espermatozoides, cujo objetivo de vida é realizar a fecundação, formando um novo indivíduo, cuja célula inicial a gente chama de zigoto, restabelecendo então a quantidade de moléculas de DNA original daquela espécie. Então esses que são os eventos, acontecimentos da meiose. E como eu falei aqui no início do vídeo, a meiose vai ter como destino espermatozoides e óvulos. Então quando o homem vai fazer seus espermatozoides, lá no seu testículo, ele tem uma célula tronco original chamada espermatogônia. Ela vai passar pela meiose, formando ao final 4 células que serão os espermatozoides. Mas aqui ainda elas não têm cara de espermatozoides, elas vão passar por algumas modificações anatômicas, que daí eu explico nesse vídeo aqui, espermatogênese. E algo semelhante acontece com os óvulos. Eles também vão passar pela meiose, alterando sua quantidade genética, e as alterações anatômicas do óvulo eu discuto com vocês nesse outro vídeo, ovulogênese. Fechando então toda a parte de formação dos gametas humanos, óvulos e espermatozoides. É isso aí, falou!